Olá, seja bem-vindo ao Logística em Movimento. Apesar da quarentena, do isolamento social, a logística, como já diz o nome, né, precisa estar sempre em movimento aí para movimentar o mundo, a economia e não gerar ou não corroborar com a crise econômica, entre outras crises mercadológicas que podem surgir a partir dessa pandemia do coronavírus. Para conversar com a gente, está lá do seu escritório, da sua casa, o administrador Hélio Meirim, que é coordenador da Comissão Especial de Logística do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Meirim. Tudo bem? Tudo ótimo, Josué. É um prazer estar de volta aqui falando desse assunto aí que está tão em voga aí nesse momento delicado que o mundo está passando, né? Como o nosso programa já diz, Logística em Movimento, a logística está buscando aí movimentar a economia, a logística está tentando dar sua contribuição aí e acho que vale a pena a gente já aproveitar e mandar uma salva de palmas aí para os profissionais de logística que estão auxiliando aí os vários serviços essenciais que a gente está tendo aí em funcionamento, como hospitais, supermercados, farmácia, né? Por trás disso tudo tem uma galera aí de logística dando esse suporte aí, então acho que é bom, é bacana e a gente dá esse reconhecimento aí para a galera de logística. Isso aí, muito bom. Meirim, então, a gente está falando em um período de quarentena por causa de uma pandemia, ou seja, significa que está atingindo o mundo inteiro. E dentro da logística existem os termos internacionais de comércio, que é esse o tema que a gente vai trabalhar aqui. Afinal de contas, o que são esses termos, o que são os Incoterms, né, que é a sigla em inglês? Queria que você explicasse para a gente. Incoterms, Josué, é a abreviatura de International, né, Commercial Terms, ou seja, termos do comércio internacional. Esses termos eles existem para tentar regulamentar e padronizar parte dos acordos comerciais, principalmente relacionados a frete e a seguro. Então, foram criados alguns termos que no mundo inteiro eles significam a mesma coisa. Para quando eu estiver fazendo uma transação com o Japão, o que eu esteja falando em termos de frete, de seguro, o Japão entenda da mesma forma. Então, na verdade, os Incoterms são regras que buscam padronizar as relações comerciais no aspecto relacionados a frete e a seguro. E quais são os mais utilizados dentro do Brasil? Existe algum específico? Existe sim, Josué. Os Incoterms, eles são divididos em categorias. Então, a gente tem Incoterms na categoria C. Normalmente, os Incoterms são relacionados por 3 letrinhas, né? E aí nós temos os Incoterms da categoria C, D, E e F. E aqui no Brasil, no mercado interno, a gente usa 2 desses que são os mais comuns para mim, para você e para todo mundo que está assistindo a gente aí. Um deles é o Incoterm chamado CIF. E quando você compra uma mercadoria lá na nota fiscal, vem escrito lá embaixo, assinalado numa cruzinha lá pequenininha, assim, ó, frete por conta de quem? E aí, quando a gente compra algo relacionado ao Incoterm CIF, né, que significa lá em inglês Cost, Insurance and Freight, significa que quem te vendeu a mercadoria vai se responsabilizar por contratar e pagar o frete e o seguro. Então, isso é a categoria CIF. Mas aqui no Brasil também, algumas vezes, a gente tem uma categoria chamada FOB, que em inglês é a abreviatura de Free On Board, que significa livre a bordo. Que significa que o vendedor não vai se responsabilizar pela contratação do frete do seguro. Ou seja, o Josué que está comprando essa mercadoria, ele, Josué, vai lá buscar essa mercadoria, vai contratar o frete, vai contratar o seguro. Talvez as pessoas possam ficar confusas ainda sobre o que acontece nessas duas situações. Na primeira situação, quando a gente compra algo relacionado à categoria CIF, significa que o vendedor ele é responsável por todo o processo até passar aquela mercadoria para a sua mão. Qualquer coisa que acontecer no meio do caminho, o fornecedor que te vendeu, ele é responsável. Então, se ele colocou a mercadoria dentro de um navio, de um avião, de um caminhão, e no meio do caminho isso quebrou, o fornecedor vai reparar isso. Na segunda categoria que nós falamos, FOB, significa que o Josué foi lá e se responsabilizou por contratar o transporte e o seguro
significa que, a partir do momento que o Josué foi lá naquele estabelecimento e pegou aquela mercadoria, qualquer coisa que acontecer nesse trânsito é responsabilidade do comprador. Então, é de extrema importância observar esses termos aí, para que não haja nenhum litígio desnecessário, na verdade, porque isso vem em contrato, né? É verdade. E, além disso, né, dependendo do tipo de negociação que você fizer, né, quando você está... É muito comum, né, nós, pessoas físicas, estamos comprando alguma coisa no exterior. Aí você olha o preço do produto, ele custa $5, você faz aquela multiplicação e fala, isso aí vai chegar aqui em torno de R$ 25. Só que você esqueceu de ver qual era a condição lá do transporte. Pode ser que o produto custe $5 com mais um pedação de frete, que vai aumentar muito o produto. Então, é importante, além da questão que você muito bem abordou, da questão jurídica, é importante porque isso vai alterar a composição do custo, né? Dependendo de quem vai pagar o frete, isso vai alterar. Então, a gente tem que ficar de olho lá nessa condição comercial também. Agora, o senhor citou 5 categorias e falou sobre o CIF e o FOB, que são os mais utilizados no mercado nacional brasileiro. Mas há outros Incoterms, né? Quais seriam eles? Poderia citar algum ou quantos são? José, é uma quantidade bastante grande. Eu acho que, para quem tem interesse nesse assunto, vale a pena dar uma pesquisada, né? Existem vários sites bacanas, a gente mesmo lá na HRN Logística tem esses incoterms relacionados, e basicamente o que faz diferença entre eles é sempre a questão do modo de contratação do frete do seguro. Então, por exemplo, na categoria E, nós temos um incoterm lá chamado Ex-Work. Na categoria D, nós temos um incoterm chamado DAS. É uma relação bastante extensa, né? Que aí cada um, dependendo da forma como está negociando com o seu fornecedor lá de fora, vai ver qual é o mais adequado. Normalmente, grande parte dos processos de importação que eu já vi acontecer, eles cabem lá numa meia dúzia de incoterms. Normalmente, a maior parte deles ou cai na categoria CIF, ou na categoria FOB, ou na categoria Ex-Work. Então, normalmente cai nessas aí. Mas acho que é bom para nós, profissionais de logística, né, ampliarmos esse conhecimento e procurarmos nos aprofundar e conhecer detalhadamente cada um deles lá. Até porque precisa se ver bem a situação para definir qual desses incoterms vão ser utilizados, né? Não pode sair também, é esse e acabou. É uma forma mais consultiva, mais tangencial, né? Normalmente isso a gente faz sempre de acordo com o fornecedor. Normalmente, quando nós estamos adquirindo alguma coisa lá fora, né, normalmente o fornecedor, ele já dentro das condições comerciais dele, de preço, de prazo de pagamento, ele já coloca essa condição aí relacionada à parte de transporte e de seguro. Normalmente o fornecedor já coloca isso, mas é bom para a gente saber, né, que quando aparecer aquela sopa de letrinhas lá de 3 letrinhas, você saber o que significa e o que vai ser de sua responsabilidade e o que vai ser de responsabilidade do fornecedor. Em tempos de crise como o atual que a gente passa, essa pandemia por causa do coronavírus, essa possível recessão econômica, que na verdade já tem acontecido, as questões do mercado de trabalho, existe algum incoterm que seria mais viável para as empresas utilizarem nesse momento? Josué, não tem muito... o que eu tenho visto é que as relações comerciais, né, o mundo vai ser completamente diferente, já está sendo diferente e vai ser ainda mais diferente quando, se Deus quiser, isso tudo passar. O que eu tenho visto é as empresas todas tentando tornar as negociações comerciais melhor, né, para todo mundo. E aí vão haver mudanças no preço, vão haver mudanças nas condições dos incoterms lá relacionados a transporte. Então, pode ser que haja uma migração, né, para condições em que o próprio fornecedor consiga contratar o transporte e o seguro, né, como ele tem um poder de barganha maior para tentar desonerar quem está comprando. Mas acho que isso vai demandar ainda um tempo para a gente fazer essas adequações. Bem, Hélio Merim, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e te aguardo, né, no nosso próximo encontro, o próximo Logística em Movimento. Tá bom, Josué. Aqui de casa, mantendo aí
as prescrições dos órgãos de saúde, né? Então, vai ser sempre um prazer aí a gente bater esse papo, e principalmente porque a gente tem como missão manter a logística em movimento. E aí, manter a logística em movimento, de qualquer lugar, a gente tenta aí dar a nossa colaboração. Prazer falar contigo aí. Igualmente. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Eu te espero no próximo Logística em Movimento, onde nós vamos falar sobre operações logísticas B2B ou B2C. Eu espero você. Fique bem e até o nosso próximo programa.